Olá a todos e a todas, muito prazer, eu sou o professor Ednei. Olá a todas e a todos, muito prazer, eu sou a professora Maria Fernanda. Ambos somos mestrandos do programa Proficiamb da UFPR Litoral e em 2020 estamos participando do 4º Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiamb. Nesse ano, vamos apresentar o trabalho Ambientes de Lazer em Comunidades Caiçaras do Litoral Paranaense, que está inscrito sob o número 1059 e foi orientado pela professora Helena Midori. O contexto dessa investigação, que aconteceu por meio de uma pesquisa de campo, teve início em julho de 2019, quando, por intermédio da disciplina Ambiente, Sociedade e Educação, do curso de Mestrado Profissional em Ensino das Ciências Ambientais, o Proficiamb, da UFPR Litoral, nos foram oportunizadas uma sequência de aulas de campo, nas quais nós tínhamos como objetivo conhecer, estudar e também valorizar as comunidades caiçaras do litoral paranaense. Em uma das saídas de campo, foram visitadas 3 dessas comunidades: Itibicanga, Vila Fátima e a Ilha de Superagui. Partindo então do ponto de que a grande maioria dessas comunidades vivem, em espaços de isolamento, afastada dos centros urbanos, a problematização da nossa pesquisa ela estava em conhecer, por meio de relato dos moradores, e também por observações diretas, como as atividades de lazer acontecem para os moradores nessas pequenas ilhas e vilas, ou seja, conhecer os espaços de lazer oportunizados a esses moradores, enquanto pessoas residentes que são nesses espaços, diferente daquele lazer de consumo, aquele lazer que é oportunizado ao turista. Então, sendo assim, a nossa intenção enquanto pesquisadores foi conhecer o que os moradores dessas comunidades adotam e fazem para si como atividades de lazer. Então, para que pudéssemos coletar os dados, ou seja, as informações da pesquisa, foi elaborado um roteiro próprio de investigação. O intuito desse roteiro foi orientar o trabalho nas conversas com esses moradores e também serviu de apoio junto às observações. Então, lembrando que os dados na investigação eles foram coletados por meio de conversas diretas e entrevistas, uma entrevista não estruturada com esses moradores, e também por meio das observações. Estas observações elas foram feitas partindo de 2 campos de investigação. O microambiente nas comunidades, ou seja, observando as casas e os quintais desses moradores, seguindo então para um macroambiente, ou seja, observando como um todo os espaços de uso em comum entre esses moradores. Durante as observações, então, partindo do microambiente, nós tentamos identificar e perceber a existência de espaços particulares ou privados de lazer, como, por exemplo, a existência de redes de balanço nessas casas, ambientes nessas casas ou quintais que tivessem bancos, cadeiras, para que pudessem reunir amigos, a existência de bicicletas, de material esportivo, jardim, horta, enfim, qualquer coisa que pudesse ser caracterizado como lazer e que pudesse ser realizado em suas próprias casas. E na esfera já de macroambiente, a gente partiu observando os espaços, então, como um todo, tentando identificar e perceber a existência de espaços de uso compartilhado por esses moradores, Esses espaços, então, que pudessem ser utilizados para a prática de lazer, como, por exemplo, a existência de quadras esportivas, praças, salão de festas, centros comunitários, bares, entre outros espaços que pudessem caracterizar o lazer de uso coletivo nessas comunidades. Então, em resumo, quanto à metodologia, tudo o que não foi possível identificar como opções ou alternativas de lazer por meio da fala desses moradores, tudo que a gente não conseguiu captar por meio das conversas com esses moradores, foi complementado por meio das observações que fizemos enquanto investigadores. Então, com isso tudo, nós pudemos concluir que existem divergências para a concepção de lazer, tanto para quem vive nos grandes centros, como para quem vive nessas comunidades afastadas dos centros urbanos, ou seja, para os citadinos ou moradores
das áreas urbanas, a concepção de lazer ainda está muito enraizada, né, na questão do capitalismo, do lazer de consumo, que é diferente da concepção de lazer, né, que foi identificada por meio da investigação para esses moradores, né, nestas comunidades envolvidas na pesquisa. Então, para estas populações, né, de moradores dessas ilhas e vilas caiçaras do litoral paranaense, a concepção de lazer em uma esfera de microambiente, né, ou seja, as casas e quintais, as atividades mais comuns de lazer que pudemos observar e pudemos ouvir, né, por meio dos relatos desses moradores, elas estavam relacionadas geralmente à reunião em casa ou em casa de amigos, né, ou vizinhos, né, para conversa, para tomar um café, algumas saídas aleatórias e às vezes sem rumo, né, pelas ruas, com quem estivesse disposto a conversar, ou então ainda envolvem, né, relação de lazer nessas comunidades, o tempo destinado aos cuidados com jardim ou horta, a leitura, troca de receitas culinárias, né, e até mesmo o preparo de alimentos, mas é um preparo de alimentos diferente daquele do trivial, né, daquele consumido no dia a dia, como, por exemplo, uma receita de um bolo, de um salgado. O cochilo ou descanso na rede de balanço. Há ainda aqueles que prefiram, né, como opção de lazer, o conforto dos lares, simplesmente ficar em casa para assistir televisão, para relaxar, né, e descansar. E no contexto de macroambiente, né, observando o espaço de uma maneira mais ampla e como um todo, as atividades mais comuns, né, de lazer que foram relatadas e observadas nessas comunidades, elas estão relacionadas ao banho de mar, às caminhadas à beira da praia, os passeios de bicicletas, festas, então, também na comunidade e no entorno, diversão em bares, lanchonetes, restaurantes, participação em centros comunitários, né? Esses centros comunitários são locais onde são praticadas atividades de dança, de recreação, artesanato, participação em casas de oração, né? Em igrejas, e até visitas a amigos nas comunidades próximas, né? Ou seja, pequenas viagens nas comunidades próximas a essas ilhas e vilas. E finalizando esta apresentação, eu quero agradecer pela atenção de todos e de todas por terem assistido ao nosso vídeo, né, de apresentação e terem prestigiado o nosso trabalho. E lembramos que os nossos contatos estão disponíveis no vídeo. Um grande abraço meu, né, o professor Ednei, da professora Maria Fernanda e da nossa orientadora, né, a orientadora desse trabalho, a professora doutora Helena Midori Kashibashi. Muito obrigado.